Com muita alegria, eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha no podcast mais uma vez. Hoje nós celebramos a grande festa de São Pedro e de São Paulo. E aí eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, os poderes deste mundo nunca podem prender a palavra de Deus. Podem prender os apóstolos, podem prender os discípulos, podem prender os missionários, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode prender a palavra de Deus. A liturgia da festa de São Pedro e de São Paulo nos mostra que tanto Pedro quanto Paulo foram muitas vezes perseguidos, torturados, acorrentados, chicoteados, e até presos em cárceres e em masmorras. Tudo suportam porque foram conquistados por Jesus Cristo e depois de experiências muito profundas com Ele, de modos diferentes, de estilos diferentes, de formação religiosa diferente na sua origem. Pedro, que era pescador, Paulo, que era fariseu formado no Antigo Testamento, foram as duas primeiras grandes testemunhas que se tornaram os pilares e referenciais inigualáveis do Filho de Deus. A palavra que se fez carne e veio morar entre nós. O Filho de Deus é a palavra que se fez carne. Por isso, essa palavra, depois da ressurreição de Jesus Cristo, nunca, ninguém, nenhum poder deste mundo pode prender. Gostaria de destacar que em nenhum momento Pedro e Paulo se sentiram abandonados por Deus, mesmo com todos os sofrimentos e perseguições, porque sabia muito bem em quem tinham posto sua confiança, e nem se sentiam abandonados pela comunidade, isto é, pela igreja nascente. Quanto mais os apóstolos eram perseguidos e presos, tanto mais, nos diz os Atos dos Apóstolos, as comunidades cristãs, quer dizer, a igreja que estava começando a nascer, a igreja cristã, se fortalecia e se unia em oração e eram atendidos pelo Senhor. A oração da comunidade igreja sempre é eficaz quando está reunida em nome do Senhor. Mas o que é exatamente uma comunidade igreja? Está reunida em nome do Senhor? Esta é a grande pergunta. Estar reunido em nome do Senhor não é simplesmente ter um grupo pequeno, médio ou uma multidão no mesmo espaço, no mesmo estádio, no mesmo templo, mas muitas vezes divididos de coração, por causa de ideologias, de interesses, de desigualdades sociais, e estas tão grandes ao ponto de uns ter e ostentar fortunas, enquanto outros não ter onde morar, onde trabalhar, onde buscar alimento, saúde, educação, lazer. A comunidade igreja está reunida em nome do Senhor, seja para ouvir sua palavra, seja para rezar, ou celebrar a Eucaristia, ou um outro sacramento, é mais que estar no mesmo espaço físico, ou virtualmente reunidos pela internet. Estar reunida em nome do Senhor é estar unida em torno do projeto do reino de Deus e empenhada em sua instalação, em sua construção aqui na terra. Como se faz isso? É quando se abraça juntos como igreja a vivência das bem-aventuranças, a implantação da justiça, da misericórdia, do perdão, da solidariedade, da partilha, da vida em plenitude de todos os seres humanos, sem deixar ninguém de fora. Impressionante ver nas leituras bíblicas da festa de São Pedro e de São Paulo, que celebramos nesse último domingo do mês de junho, o protagonismo
quer dizer, aquele que realmente faz acontecer a libertação, mesmo dos apóstolos quando presos, a soltura das cadeias, das correntes, sempre, diz a Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, é o anjo do Senhor. Essa expressão bíblica é usada pelos hebreus, pelos judeus, para dizer que é o próprio Deus, Javé, que intervém e faz acontecer. Usar a expressão anjo do Senhor para não pronunciar o nome de Javé em vão. Por isso eles falam o anjo do Senhor. Então, quem faz acontecer não são nem a comunidade igreja e nem seus líderes apóstolos, mas é o poder do próprio Deus que faz acontecer. Claro que a igreja faz a sua parte, estando unida em oração em torno da palavra. Não posso ainda deixar de destacar um detalhe ou uma intenção até muito clara que a comunidade de São Mateus, em seu evangelho escrito entre os anos 70 e 75 da era cristã, portanto, uns 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus pergunta aos 12, quem dizem os homens ou quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Jesus sempre usa esse título, Filho do Homem, quando se refere a si mesmo. E ainda, depois das respostas do que as pessoas diziam, vendo nele um grande profeta do passado, mas ainda não quem ele era de fato, ele pergunta aos apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E recebe a resposta de Simão Pedro, que fala em nome da comunidade igreja, em nome do grupo dos apóstolos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Já vou dizer logo mais para frente agora a importância desse detalhe, porque essa resposta de Pedro, que é o Messias, escreve diferente de Marcos e de Mateus, que também narram esse fato. No Evangelho de Marcos, a resposta de Pedro é simplesmente, tu és o Cristo. E na resposta que Lucas escreve, tu és o Cristo de Deus. Mateus escreve, tu és o Messias, o Filho de Deus. O detalhe registrado por Mateus na resposta de Pedro é, primeiro, o Messias. E segundo, o Filho de Deus. Por que será isso? Porque esse acontecimento aconteceu na região de Cesareia de Filipe, isto é, no extremo norte da Galileia, numa cidade, Cesareia, dominada pelo Império Romano, onde o culto ao imperador romano era praticamente imposto, obrigatório. Nessa cidade de Cesareia, praticamente era proibido se admitir um outro Messias, que não fosse o imperador assassino de Roma, e onde os cultos, além daqueles oferecidos aos deuses pagãos do império, deviam ser todos dirigidos ao Messias guerreiro de armas na mão, o imperador César de Roma. Com essa resposta de Simão Pedro, em nome dos apóstolos, em nome da comunidade da igreja cristã nascente, estava muito claro que, primeiro, Jesus nunca poderia ser um Messias de armas de guerra, de armas de matar. Muitos judeus esperavam esse tipo de Messias, guerreiro, violento, que armasse um exército, formasse um exército para, em guerra, esmagar seus inimigos, subjugando-os e matando-os. E, em segundo lugar, Jesus não era um Messias humano e violento, raivoso e cheio de ódio aos inimigos, à semelhança do imperador de Roma, mas era o Messias, príncipe da paz, quer dizer, o ungido, ou seja, o Cristo de Deus. Sendo assim, nenhum cristão, seguidor de Jesus Cristo, poderia reverenciar ou prestar culto aos falsos messias, isto é, a todos aqueles que ocupam poderes deste mundo, sejam civis ou religiosos. E ainda pior, se essa forma de exercício de poder
acontece pela força, pela violência ou imposição por meio da violência. Por fim, já tendo me alongado nesse podcast, nesse domingo, nessa festa de São Pedro e São Paulo, devemos aprender deles que na igreja de Cristo, o poder das chaves, que Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, e depois eu te dou as chaves do reino dos céus. Nenhum poder é legítimo se não for poder serviço e poder de compromisso com a vida da comunidade, mesmo que isso custe perseguições, algemas, cadeias, morte em martírio de testemunho fiel a Jesus e ao reino de Deus por ele anunciado. Esse poder jamais poderá atrair luzes, brilhos, honrarias aos que são apóstolos, mas a toda a honra, toda a glória e a todo louvor que sempre pertencem a Deus e ao seu Cristo, em comunhão com o Divino Espírito Santo. Boas festas de São Pedro e de São Paulo, e Deus abençoe a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.